Ultimamente eu tava querendo fazer um teste aqui com o Watch Dogs 2, para tentar mostrar uma coisa interessante em relação ao uso de processadores. Eu uso aqui um i3 8100 e desliguei praticamente todos os efeitos aqui das qualidades gráficas, deixei em Full HD e dificilmente o pessoal testa assim, porque não faz sentido na verdade. E tem sentido no caso desse teste que eu estou querendo mostrar. É ver, na verdade, o limite aqui de FPS que o meu CPU aqui consegue instruir aqui as requisições da placa de vídeo. Porque aí entra uma questão interessante que eu sempre vejo o pessoal testando, é combinação de processador tal com placa de vídeo tal. Só que eu estou com uma 980 Ti aqui, e mesmo eu até diminuí aí a densidade de pixel para exigir menos ainda da placa. E o que é interessante é que o processador tem uma relação muito direta com a quantidade de FPS que você quer e estipula para o seu hardware aí conseguir rodar o jogo. E o que acontece com o Watch Dogs? Muitas vezes o pessoal reclama muito, fala que é mal otimizado, e eu acho que está mais ligado para o jogo ser pesado mesmo, sabe? Porque o jogo tem algumas coisas que, em relação à qualidade gráfica, a gente não tem muito que está mudando. Sendo que aqui, o alto uso aqui de processador, o que dificulta com que ele possa trabalhar aí com quadros, com a taxa de quadros mais alta, é justamente algo que está inerente ao código do jogo. É algo que o próprio desenvolvedor designou para o processador estar calculando aí, que geralmente é a inteligência artificial ou geometria do jogo, a física do jogo também. Então um jogo como Watch Dogs, que tem essa quantidade de NPCs, um mundo muito grande aí, acaba sendo um problema já do meu i3 aqui, com pouco recurso computacional, na verdade. Coisa que quando você tem um processador aí com mais threads, mais núcleos físicos, ele tem uma certa facilidade de lidar com o jogo e conseguir uma taxa de quadro ali para quem deseja alcançar ali 60 quadros, né? Eu fiquei mexendo muito a opção gráfica aqui do próprio jogo para ver, e acabei tirando uma conclusão que muitas vezes o pessoal se nega a aceitar. Vamos pegar aí o próprio i3, o meu i3 aqui como exemplo, ou um i5 7400 da geração anterior, que tem a mesma quantidade ali de cores e de threads. E mesmo assim o processador sofre para alcançar ali seus 60 quadros. Eu travei ali em 30 no próprio menu do jogo. Uma hora ou outra dá uns spikes meio doidos ali. Mas o problema ali que eu também percebo é o frame time ali, que não fica bem constante. Que em outros vídeos já mostrei que o Riva acaba sendo uma melhor ferramenta para isso. Eu mudei ali a geometria. Em alguns momentos eu senti que a geometria do jogo alterava um pouco mais o uso de processador e caía um pouco os quadros ali. Mas nessa parte até que não deu tanta diferença. Eu fiquei ali perto nessa parte do mar, porque quando você não fica olhando para a cidade, os quadros acabam subindo bastante, porque diminui a questão de cálculo que o processador tem que estar calculando. Nesse outro trecho aí, eu acabei mudando a opção gráfica ali e coloquei em 4K. Só que aí já tem um outro porém, que é o que o pessoal sempre fala, gargala, o processador tal, gargala a placa tal. É uma verdade, mas também quando você pega um jogo que nem Watch Dogs aqui e mete efeito e sobe resolução, essa questão de gargalo já não fica tão evidente, porque
A placa de vídeo agora não está conseguindo rodar o jogo, não por limitação do processador, efetivamente, mas porque é muito peso para a placa calcular agora os efeitos visuais, e aí ela fica estrangulada. E eu nunca gosto de jogar, mesmo uma placa de vídeo, deixando ela em 99%. Eu nunca jogo dessa forma. Porque na comunidade meio que é vangloriado o fato de você sempre deixar a placa trabalhando a 99%. Mas em um momento ou outro, isso vai ser ruim também. Esse comportamento é muito parecido do hardware aqui nesse jogo do Watch Dogs, é muito parecido com o Assassin's Creed Origins também. Sempre que você está em alguma cena ali com mais NPCs e tal, sempre pesa bastante e o processador sempre fica ali em 100% de uso. O ideal que eu sempre tento fazer aqui nos jogos é encontrar ali um preset, já que muitas vezes o cara não pode estar fazendo upgrade aí à torta e à direita, né? Então uma dica que eu sempre tento passar para a galera é que quando você tem um processador, isso não é vergonha nenhuma não, quando você tem um processador realmente em algum jogo que você percebe que ele não está conseguindo ter aquele desempenho que você almeja quando você vê teste aí de CPU de R$2.000 ou uma 1080 Ti, você tem que entender que nem sempre você vai poder estar usando os hardware topo de linha. Então a beleza assim, de quem joga em computador é justamente essa. É você ter essa flexibilidade de ligar algum efeito, mexer em alguma resolução, para você tentar entender e tentar adaptar o seu hardware para você jogar o jogo da melhor forma possível. E não ficar ou se lamentando porque não consegue comprar. Sem falar que está muito caro hardware aqui no Brasil. Sempre tem essa choradeira. Eu mesmo, às vezes, dou essa chorada. Mas eu acho que é mais interessante você tentar ter esse jogo de cintura para entender essas limitações do seu hardware, seja em jogo X, jogo Y, não importa. Mas você conseguir extrair o que dá e efetivamente você acabar se divertindo um pouquinho mais do que ficar só nessa loucura, né? Aí a questão do Riva que eu sempre tô travando, porque você percebe a diferença ali do frame time do jogo. Eu já mostrei isso em outros jogos, mas fica mais evidente agora. E é esse frame passing aí, essa diferença entre um quadro e outro sempre ter o mesmo tempo para ser feito, que deixa um pouco mais agradável, mesmo jogando aí em 30 quadros. E o interessante é até essa métrica chamada de índice de fluidez, que até o próprio Peperai usa em alguns vídeos dele, que é possível alcançar aquela meta de 99% ou 100% de índice de fluidez, seja 30 quadros, seja 60, seja 120, 144, porque esse índice de fluidez vai ser alcançado quando você conseguir com que todos os quadros sejam feitos no mesmo intervalo de tempo. E eu acho muito interessante estar frisando isso também, né? Eu ainda mexo aí um pouco nos filtros de anti-aliasing, mas nesse jogo eu sempre deixo ativado o efeito temporal, que ele dá uma aliviada legal no uso da placa. No início do jogo deu para perceber que o processador ali, mesmo com a placa sendo utilizada muito pouco, já que eu desliguei os efeitos, é aquela situação onde o pessoal sempre comenta sobre o gargalo, porque aí você tem uma peça limitando outra, ou seja, o processador sempre estrangulado ali em 100% e a placa, no caso, trabalhando a um percentual muito abaixo. E para você contornar essa situação é justamente esse cenário que eu estou mostrando. Você sobe resolução, sobe efeito gráfico, porque para compensar muitas vezes a falta de poder computacional que você tem no seu processador.
E aí quando você pega um exemplo, o Watch Dogs aqui com esse meu 8100i3, com a 1060, por exemplo. Geralmente é mais interessante quando o pessoal faz testes e recomendar isso pelo balanço. Você não tem que comprar uma placa de vídeo tão cara e ter um processador que vai fazer essa limitação. Mas tem esse outro porém, de você ter uma placa de vídeo mais forte e você não jogar mais em Full HD. Você colocar uma resolução superior ou ligar efeitos para que esse gargalo seja compensado. E não ficar nessa neura, né? Aí quando eu deixo soltos os quadros aí, dá uma... aumenta um pouco a suavidade na transição de câmera e tal, mas é uma coisa que eu já também falei em outro vídeo, a diferença que dá quando você usa controle e mouse. Tem um outro vídeo meu que mostra um pouco isso. O que fica meio em evidência? Realmente, pro Watch Dogs, o i3 8100 não é o CPU para você estar usando caso você queira jogar 60 quadros. O próprio Assassin's Creed também é uma outra prova disso. Não dá. Não é um processador para você estar jogando esses jogos a fim de alcançar essa quantidade de quadros de forma estável. Porque não adianta você alcançar esses quadros, você tem que manter eles. Então é uma outra coisa que eu sempre acabo usando como métrica, não a média dos quadros do jogo, e sim a mínima, ali, aquela queda maior, que o pessoal até usa aquela métrica 1% ou 0,1% low, que é onde dá aquele spike louco, que é onde você sente que tá dando aquele stuttering, aquela quebra de sequência de quadros. Aquilo ali acaba atrapalhando muito. Atrapalha mais do que você jogar 30 quadros. Porque essas oscilações é o que tira você do sério e faz com que você fique tendo raiva, né? De estar jogando jogos dessa forma. Então eu tava pensando em alguns jogos aí para dar uma verificada nesse limite aí que o processador pode estar alcançando e prejudicando quem tem às vezes uma placa de vídeo mais potente e algum processador mais básico e tal. Que uma forma de você reverter essa situação é justamente aumentar a carga na placa. Porque senão sempre o pessoal vai ficar nessa loucura de gargala e não sei o que. Sendo que tem inúmeras formas de você estar contornando isso. Aí o assunto fica muito relativo, porque quando você pega, por exemplo, a situação onde eu estava aqui em 4K e a placa estava ali no talo, existia gargalo ali? Não. Eu não sei se eu estou conseguindo expressar aqui essa minha visão sobre isso. Mas eu acho que é isso. Espero que tenha dado para passar esse recado aí para o pessoal entender mais ou menos que tipo de teste seria esse que eu estou fazendo. E até uma próxima vez. Grande abraço a todos e valeu.